Seja muito bem-vindo, chega mais e vem comigo que está na hora de falar sobre tudo. Começando agora o @Revoadas, o podcast. Começando agora o @Revoadas, um podcast com a Free Multi. Eu sou o @Thierry Amaral Oficial. @Roberta P. Reichert. E nós somos o @Blumencast, né? É isso aí. Bora lá ter várias revoadas de várias ideias de 2 podcasts juntos. E o Blumencast é a... Joyce. E o André. Muito obrigado. É importante, Claro, né? muito importante, né? Porque Blumencast não é um ser assim, né? Se bem que eu já Exatamente, perdi é a uma marca, identidade. né? Ele é o Blumencast. Eu sou o Blumencast. Já As pessoas falam, ô Blumencast, tudo bem? É assim. Já é sou. tipo Sandy Júnior, Sandy Júnior. Isso aí. Já, só falta no RG. O podcast que entrevista figuras públicas e não públicas de Blumenau e região. Como diria nosso amigo Zela, quanto menos roteiro, melhor. Com muitos projetos em desenvolvimento, como o Blumencast na escola, com conteúdo histórico e agora com revoadas do currículo. Isso é para poucos, tá? Vamos colocar ele do outro lado da mesa, de entrevistador para entrevistado. Vamos ver, vocês vão ver como é bom que vocês fazem com as pessoas. Né? A gente fica meio nervosinho, né? Meio ansioso. Então tá, Blumencast hoje aqui no Revoadas. Muito obrigado por terem vindo, por terem dispensado o tempinho de vocês. Por aquele papo bem agradável que estava ali, muito curioso e muito divertido. Também muito divertido para mim foi ter que explorar bem a fundo o material de vocês, cara. Eu vou dizer que eu fiquei com muita vontade de conhecer pessoalmente até alguns lugares que dá para ir. Alguns lugares que eu posso ir. Porque, cara, eu sou viciado em história, acho muito massa e tem muita coisa boa ali. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Entre todos os mortos e feridos salvaram-se os gimbals. Então, vamos seguindo aqui a nossa entrevista e a nossa admiração também. Cara, fiquei bem feliz de ter descoberto algo que eu não sabia que existia, mas que eu descobri que eu precisava. Quer conhecer a história um pouco mais, quer conhecer o trabalho de vocês. Então, ficou uma dúvida bem importante comigo. Assim, quando é que vocês vão entrevistar o Revoadas no podcast de vocês? Isso é golpe, ó. Eles chamaram a gente só pra ser chamado, entendeu? Segundo as intenções. Colocando a pressão que é pra não ter como dizer. Não, cara, mas assim, bem legal mesmo o trabalho de vocês e quando quiserem chamar a gente também, a gente vai, porque daí... A gente tá com a agenda disponível, né, no caso, né? Se quiserem chamar, a gente consegue um tempinho na nossa agenda. O nosso zelador, ele não vem hoje porque ele tem coisa mais importante pra fazer do que gravar com a gente, né? Óbvio, é que ele não tinha nada pra fazer. Sim. É que eu me confundi com os dias e passei o dia errado pra ele. Mas assim, cara, bem legal mesmo. Muito obrigado por terem vindo aqui. Vamos trocar umas ideias legais e tirar algumas dúvidas também, bem bacanas. Tamo aí pra isso. Eu não sei, esqueci de te avisar também. O Bzinho ali é o... Sim. Como surgiu a ideia de criar o Blumencast? Vai lá, Joyce. Nós já tínhamos uma marca de camisetas, a gente já empreendia com ela, né? O André, vou tentar resumir, mas trazer desde quando ele era CLT, ele era gerente de vendas, e aí ele foi desligado da empresa, e a gente resolveu empreender com uma empresa de camisetas. Estávamos, né, eu trabalhando CLT e ele com a empresa. Eu ajudava ele, digamos, no meu segundo turno, né? Terceiro, né? Ainda era o segundo. É? Porque daí era a CLT e aí depois era a empresa de camisetas. E um dia, um domingo à noite, a gente estava preparando o jantar, ele levantou para esquentar o jantar dele, foi colocar o prato no micro-ondas e disse... Por que eu não crio um podcast? Só vou fazer um parênteses, porque assim, né, foi bem na época da pandemia, né? A gente estava ali com a empresa de camisetas e foi uma época que eu comecei a consumir muito podcast, porque aquele negócio que aconteceu, acho que com todo mundo, né? Todo mundo foi para dentro de casa, começou a pedir comida de fora, muito, né, delivery. A gente ganhou uns quilinhos, aí eu tenho que eliminar esses quilinhos. Fala por ti. Tu já estava de antes da pandemia, né? Eu não ganhei, só mantinha. Aí, eu comecei a consumir podcast fitness. E aí, eu sou muito intenso, né, nas coisas, assim. Aí, eu comecei a mandar pauta para esse programa, porque eu gostava. Eu acho que muito do podcast é isso. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas sentem parte integrante da mesa, né? E eu me senti a parte integrante daquela galera lá. Comecei a mandar. E eles começaram a ler algumas pautas que eu, né, comecei a mandar. E aí surgiu uma hora ali, uma oportunidade de ser tipo social media, né? Editor, assim, né? Editor dos deles. Cortes e tudo mais. Eu mandei, só que é um podcast um pouco mais nacional.
E aí eu pensei, pô, eu não vou ter chance, porque eu não tenho toda... Não trabalhava com isso, não tinha experiência, né, na Tinha edição. vontade, né? Isso. Mas, e aí foi aonde deu esse insight do tipo, tá, mas eu tô fazendo para eles, por que eu não monto o meu próprio podcast? E aí, assim, surgiu. E esse momento é um momento que dá um... Aquela, tipo... Cara, por que eu não pensei nisso antes? Se eu faço pros outros, por que eu não faço pra mim, né? E até hoje tem coisas, né, que a gente faz na vida que a gente esquece, a gente sabe que fez, mas esquece, e aquele momento ele tá cristalizado na minha memória, assim, eu sei certinho os movimentos que eu fiz, a fome passou, né, eu tava esquentando o jantar, a fome passou, deu um frio na barriga, eu não preciso começar a pesquisar. Ele falou pra mim, eu disse... Tá bom, vamos ver então, né? Te ocupa aí com alguma coisa? E aí foi assim, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Spotify para pesquisar podcast em Blumenau. Não tinha. Até tinha, né? Mas ali na hora não veio. E aí eu tomei coragem. Aí hoje até as pessoas falam, né? Ainda bem que tu não encontrou, porque talvez se eu tivesse encontrado eu teria... Não, já tem, não vou me posicionar, né? Isso foi no dia 18 de dezembro? Dia 15 de dezembro a gente criou nosso canal no YouTube. E aí, dia 20 a gente gravou o primeiro? Dia 20 a gente gravou o primeiro. Dia 20 Piloto, de né? 2020 foi o primeiro episódio. Do dia 18 ao dia 20 a gente foi atrás do que dava... A gente usou muita coisa que a gente já tinha para testar, né? Uma câmera que era da empresa de camisetas. A gente colocou o celular como gravador. No meio da mesa, sem microfone. Se vocês olharem o nosso primeiro episódio lá no YouTube, ele parece uma sessão de... Mediúnica. Porque é uma mesa com uma toalha branca, não tinha iluminação, uma luz super de penumbra, assim, pegava bem só o nosso rosto. Só assim, não parece mesmo. Baixo, assim. Isso. Não, mas isso é legal tu ver essa evolução, né? Pra você, agora eu vou... Estão, né, com um projeto de um estúdio novo. Então, olha só da onde vocês... Então, de certa maneira, em pouco tempo, né? Vocês conseguiram já... Final do ano vai fazer 4 anos. Pois é. E a gente já tinha o nosso estúdio, porque a gente começou nessa mesa de mediúnica. Essa mesa aqui, ó. No quarto, quinto episódio, a gente já teve interesse de uma empresa em patrocinar o podcast. E aí a gente teve que fazer uma reforma em casa e foi gravar na sede deles, que era a CRC Imóveis. Então a gente foi lá, gravou vários episódios, foi quase um ano, né? Mais de um ano gravando lá. E daí a gente reformou um espaço na nossa casa, na nossa antiga casa, para fazer o estúdio. Então a gente já tinha um estúdio bem tematizado, próprio, assim, muito legal. Meio que para isso já. Isso. Exato. Específico para isso. E agora, né, que a gente se mudou, a gente vai ter um outro estúdio ainda também. Ainda melhor, ainda mais espaçoso, com mais tecnologia. Um complexo de estúdios. Jacarepaguá, sabe? Poxa. Estúdios Blumencast. Então, só para ver se eu entendi, então, a motivação de tudo foi botar o prato no micro-ondas. Num Isso prato sim. micro-ondas. Alguma micro-onda ali fez o negócio acontecer, tá? Tudo bem. Mas assim, cara, disso tudo, como é que... Aliás, para quem quiser ouvir, tá escrito como episódio 1 piloto mesmo, tá? O nome do episódio é Piloto. Piloto, isso aí. Eu tava ouvindo hoje à tarde. Massa. E aí... Eu vou de trás para frente e vou ver como é que é e como é que tá. Boa. Acho que eu vi 5 de trás para frente, depois eu vi os últimos. Os últimos, né? E o engraçado é que o piloto é com o Ingo Stein. E assim como a Roberta falou, né, essa questão da evolução é bacana porque a gente vê a evolução dos nossos convidados também. O Ingo era um cara que trabalhava comigo na Sênior, e aí ele era, eu era coordenador da área e ele era tipo meu assistente, assim. E fazia planilhas e me passava números, relatórios e tudo mais. Aí hoje, na época ali, ele tinha recém aberto a empresa dele de Big Data, né? Sim. De Data Analytics. E aí o episódio é sobre Data Analytics. E aí... Hoje, ele está lá no Centro de Inovação de Blumenau. Seu Udo. O seu Udo? Seu Udo? É, o professor Udo. Não, é o Ingo. Ingo. Ingo Omar Stein, o nome do nosso convidado. Não, tá. Desculpa, confundi. Não liguei o nome da pessoa. Ah, tá. E aí ele tem hoje, né, que é a Select Data, com funcionários, colaboradores, assim, crescendo. Cara, com empresas gigantes, né, como clientes. E é isso. Lá ele tinha recém começado e ele também fez. E aí depois a gente abriu embaixo do nosso guarda-chuva, a gente abriu uma linha editorial que era o Blumentech, só falando sobre tecnologia, empresa de tecnologia. E como ele deu sorte no piloto, a gente chamou ele daí para ser o nosso piloto do Blumentech. Foi muito legal. Deu sorte também. Assim, foi bem massa daqui a pouco, né? Não, ele é o nosso chaveirinho. Essa questão da evolução dos convidados é legal assim também, porque
quando a gente começou ali, que eu estava falando do Revoadas, o pré-histórico, a gente também começou a convidar meu cunhado, amigos do Gama, só que assim, pessoas que tinham conteúdos para agregar. Só que vamos lá, a gente estava num patamar assim, até certa intimidade, então facilitava muitas coisas para a nossa vida. Sim. Aí teve um dia que eu estava sentado nessa mesa com o diretor das maiores agências de publicidade do Brasil, a diretora de uma das maiores agências de publicidade do Brasil e o presidente da maior cooperativa de consumo do Brasil. Na minha frente, eu falei assim, cara, o que eu tô... Sabe? Eu estava entrevistando o Gama até a semana passada. Aí, cara, tipo, essa evolução, assim, também gera um pouco de dificuldade, assim. Teve alguma entrevista que foi difícil de ser conduzida, assim, que vocês tiveram que ter um empenho maior, então difícil até pela questão de não ser muito a mote de vocês? A gente sempre escolheu que, assim, por prazer, os nossos convidados, né? Nunca foi indicado ou assim, por parcerias. Por interesse, sabe? Não, eu não, sei lá, não curto o cara, mas vou chamar porque ele vai me trazer alguma coisa. Sempre foi realmente porque... E até hoje, né, o podcast ele começou a monetizar assim, com algumas empresas patrocinadoras, mas hoje a nossa monetização é pelo Instagram mesmo. Então, hoje a gente trata o podcast como um hobby mesmo, como a gente gosta. A gente entendeu que a gente acabou conseguindo se posicionar e se consolidar em Blumenau como podcast de Blumenau. E a gente está fazendo isso para ser o que a gente chama de arquivo histórico digital da nossa cidade. Legal. Como tu citou, né, no nosso off, a professora Sueli Petri, hoje ela é diretora do arquivo histórico, né, físico, fotos, documentos e tudo mais. A gente está trazendo para o podcast as pessoas para contarem suas próprias histórias, trajetória, biografia, e isso daqui 50 anos vai ter muito valor. Hoje já está tendo alguns episódios, infelizmente a gente teve 2 convidados que já faleceram, que foi o seu Schmidt, da sorveteria Schmidt. Ele foi 3 meses antes, né, do falecimento dele, então a gente ficou muito honrado, a família até hoje assim nos abraça, porque foi a última lembrança, né, dele, o último registro, né? E coisas que ele falou da história dele, nem a filha que estava acompanhando sabia, ele nunca tinha contado, sabe? É o poder do podcast, então isso nos move muito. A outra convidada foi a Lilinha Ribeiro, que cuidava dos desfiles da Oktoberfest, muito conhecida também, uma figura bem caricata aqui, principalmente na parte da Oktoberfest, e faleceu infelizmente esse ano. Então, assim, a gente decidiu, primeiro, por hobby, segundo, pelo propósito, que a gente foi se entendendo melhor como uma ferramenta para manter, conservar a história de Blumenau. Continuidade, né? Eu vou te ser bem sincero, quando a primeira vez que eu vi, na verdade foi minha esposa que mostrou, eu achei que era alguma coisa oficial da cidade. Olha só. Sabe? Eu achei que era um acervo digital que a gente falou da cidade mesmo. Sim, sabe? tipo a Secretaria de Cultura Exatamente, lançou... a Comunicação da Cultura, enfim, lançou o podcast. Eu achei que era, e vou te falar, até uns 3, 4 meses atrás eu achava ainda que era. Eu não tinha tirado essa dúvida, que para mim tipo, tinha tanta informação ali que, né... E tem um pouco disso, assim, até porque, também fazendo um parênteses aqui, a gente fala sempre, o nosso slogan né, o que há de melhor em Blumenau. Então, a gente sempre se propõe a olhar as coisas positivas da cidade, as coisas que dão certo. A gente sabe que nenhuma cidade é perfeita, mas a gente não explora... Já ouviu falar de Timbó? Lá vem. Não, Timbó é uma cidade linda, já te falei isso, né? Não estou falando só no on aqui, né? Ele falou perfeita, tá? A gente não faz polêmicas, a gente não posta, tipo, não é notícias também, não é um portal de notícias, não é para criticar ninguém. E isso acaba confundindo também algumas pessoas que acham que daí talvez seja um veículo oficial da prefeitura, porque não fala mal, né? Mas a gente se propôs a fazer isso mesmo. E, na verdade, o trabalho de vocês não é elogiando prefeitura B, né? É elogiando a história da cidade e as pessoas da cidade, né? Exatamente. É isso aí. É uma proposta, digamos, a partidária, não sei se a partidária. Eu não sei se esse é o termo certo, porque envolve política, mas ele é meio tudo, assim. Ele não é apolítico, porque a gente fala das coisas. Inclusive, a gente convida, né, políticos e a gente discute. A gente não fica tipo, em cima do muro, mas a gente é apartidário. Né? A gente chama de esquerda, de direita, A e B, e a gente sempre busca esse equilíbrio, né? Essa comunicação mesmo. E até em outros contextos, sei lá, até de religiosos, enfim. Porque, pô, vocês foram da maçonaria, o coach...
Então, assim, pô, Só pegando, né, a maçonaria não é bem religião, mas é uma filosofia. Uma filosofia, mas a gente já chamou, tipo, uma banda gospel, a gente já chamou uma pessoa que faz magia negra, que é... como é que é o nome? Eu não vou lembrar. Foram vocês, então. Por quê? Não sei. E a gente chamou até agora um criador de conteúdo, ele tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, que ele é um bandista e ele cria conteúdo sobre Umbanda e Candomblé. Muito interessante. A gente já chamou espírita, a gente já chamou da ayahuasca também, que não é religião, mas também é uma... Xamanismo, né? O xamanismo. A Bia Espíndola, que era de Lei da Atração. E falando de política, a gente tem a ideia de trazer, por exemplo, a gente tem uma série com todos os ex-prefeitos que ainda estão vivos. A gente chamou todos, né? Para contar suas histórias. Todos eles. E a gente tem a intenção agora de, por exemplo, todos os vereadores que estão agora em finalizando a legislatura. Todos eles vieram. Então, a gente salvou esse arquivo, tem esse arquivo deles. E na próxima, todos os que se elegerem, a gente vai chamar novamente. O prefeito também. Dessa época aqui que a gente está, ele veio por ser prefeito. Outro vai ganhar a eleição agora, vai vir também. Então, isso tudo vai ficando registrado ao longo do tempo. Isso daí, né? A gente grava uma vez por semana, né, o podcast. Então, a gente organiza para ir mantendo mesmo a história da cidade ali no YouTube, né? Como é que vocês criam essas estratégias para pensar nesse... Porque é a política, é contar a história da cidade... são pessoas de diversos... né? Exatamente. Então, como é que vocês pensam nisso? Está planejado? Vai surgindo conforme algum conteúdo surge? Como é que vocês constroem isso? Inicialmente, a gente... como eu falei, né, por prazer. Então, sempre teve pessoas... Eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei do jornalismo, né, embora não fiz faculdade, né, nem de publicidade e propaganda, marketing. Tu chegou a ser formado em história, alguma coisa assim? Não. Ou, literalmente, tu faz por prazer mesmo, lá, por hobby. Sai colocando a mão das caixas velhas lá e sai todas as coisas. Meu, velharia é comigo, cara. Não. Adoro. Book Center ali, cara, aquilo ali já tem o meu nome. Eu entro ali, minha rinite. Eu adoro aquele cheirinho lá, de livro velho. Se tivesse, sei lá, alguma especialização, historiador, alguma coisa assim, mas então eu é um talento mesmo, na raça. Na raça, eu pretendo até fazer para estudar um pouco mais da metodologia de pesquisa. Eu acho que isso é muito importante, essa reflexão do como que eu faço para pesquisar e para entender que aquilo ali é verídico, né? Tu sabe que provavelmente, se tu for para uma faculdade de história, provavelmente tu vai te ver durante a faculdade de história, né? Nos teus conteúdos, né? É possível. É possível, né? Pela questão da bagagem histórica. É verdade. Inclusive, ele está escrevendo nesse ano para Blumenau em Cadernos, que é a revista de Blumenau. Então, é bem possível que sim, ele se veja ali. Eu gosto sempre de falar, né? A Blumenau em Cadernos, ela é a revista mais antiga do Brasil, publicada de maneira ininterrupta, desde 1957. Então, a gente tem mais esse título para Blumenau, como a gente gosta muito de falar sobre o pioneirismo, né, da nossa cidade, as coisas curiosas, né? Então, eu gosto. E a gente poder colocar, né, o nosso nome hoje num livro, né, numa revista, que ela é publicada bimestralmente e que ela está desde 1957 sendo publicada, é uma grande honra, sabe? E aí, falando, né, do segmento, e não esqueci da tua pergunta ainda, se a gente já teve, né, mais dificuldade de conversar com alguém. Qual foi a entrevista mais difícil? Vou responder da Roberta, vou fazer que nem tu. Primeiro do mais recente para o mais antigo. Daí. Fica à vontade que dos segmentos, é por prazer mesmo. Assim. Então, eu tinha essa questão de olhar muito para o jornalismo. Então, eu chamei muito jornalistas, apresentadores, né, de TV. Eu sempre gostei muito de assistir os jornais locais. Então... É aquele negócio, né? Hoje as pessoas se conectam com a gente não sabe quem é a pessoa, mas a pessoa conhece a gente, né? Como conhecem, né? Reconhece. O sargento veio aqui, parecia que eu já conhecia, né? Isso. Como para vocês deve ser estranho, né? Sim. Como é que ela sabe, A pessoa sabe né? tudo da nossa vida, né? Ele falou uma coisa sobre isso, né? Eu não tenho exatamente as palavras, mas o contexto é mais ou menos assim, as pessoas... Eu conheço pessoas que eu nem sei que eu conheço. Mas eu já faço tanto tempo parte da vida da pessoa que eu já virei uma amiga dela sem eu saber que eu sou amigo dela. É bem assim. E aí eu, né, passei a convidar inicialmente
assim como, né, vocês também convidaram as pessoas mais próximas, a nossa ideia foi convidar pessoas próximas, mas que, né, tinham uma relevância na cidade, porque essa sempre foi a proposta do Blumencast, né? Como tu leu ali, né? Pessoas públicas e não públicas, mas que constroem ou que construíram a história da nossa cidade. Então, eu tinha ali foi o Ingo, que já estava ali começando com um tema que eu acho muito legal, que é o Data Analytics. Daí a gente chamou o Bruno Cunha, o professor Gilson, o Edson ali da maçonaria, era meu diretor na antiga empresa que eu trabalhava. Então, e aí eu comecei a me despertar, e aí eu comecei mas eu quero chamar, sei lá, o Alexandre José, eu quero chamar o Walter Osterman, eu quero, né? E aí todas essas pessoas que para mim eram referência, comecei a conversar, os ex-prefeitos, e aí eu fui tomando gosto pela história, eu acho que nessa medida que o negócio ia acontecendo. Sobre segmento, muito assim, pelo que a gente está querendo, mas a gente busca diversificar, para não ficar num tema só, né? Porque a gente sabe que tem gente que vai gostar mais do tema de história, tem gente que vai gostar mais sobre pessoas do esporte, outras da pessoa da política, e está tudo bem. E para reforçar que é de Blumenau mesmo, né? De Blumenau. E Blumenau é a diversidade de assuntos, pessoas, conteúdos, né? Então, com certeza. Pauta para vocês, vou gravar com as figuras da boemia de Blumenau. Eu toco na noite aqui, eu vejo as figurinhas que, cara, eu não conheço, mas todo mundo conhece, todo mundo cumprimenta a pessoa. O cara demora 45 minutos para atravessar um quarteirão, assim. Eu vejo que tem muita, que a noite de Blumenau, a boemia de Blumenau é bem forte, assim. Tinha um ícone que era o Horácio Brown, né? É verdade. Quando me perguntam qual que é o convidado que tu gostaria e não pode, né, entrevistar, o Horácio Brown é um deles, assim. Tirando, obviamente, o Dr. Blumenau, né, que eu queria saber muito, poder conversar a história, as aventuras dele. Desculpa ter te interrompido. Não, e o podcast é isso, né? Uma conversa, então é um bate-papo bem legal, bem aberto, assim. Mas, e falando de figuras, né, a gente acabou trazendo a Geisa Rossi, né? Isso ela é uma também das deu também. Um boom, assim, né? Muita gente conhece, né? Ela já viu ela correndo por aí? Já. É uma figura, né? Conhecida na cidade. Folclórica, né, da nossa cidade. Então, mas essa conversa também difícil tu não teve, né? Conversa difícil não tive. Embora a gente já se coloque numa questão de sair da zona de conforto. Porque eu não vim da comunicação, eu não tinha um embasamento teórico de como conduzir uma conversa, uma entrevista, mas eu acho que eu espelho muito. Então, como eu gostava de olhar jornalismo, né, os jornais, os repórteres e tal, acho que eu já tentava me ver como é que eu faria. E aí foi mais tranquilo. O maior desafio, assim, eu acho que é a questão de quando tu acha que o convidado ele vai render e ele não rende. E aí ele começa a falar pergunta de sim e não, né? Respostas fechadas. Ou então aquela assim, ele tem medo de falar e fala, né? Pronto. E aí fica aquele silêncio. Isso. Nós tivemos o caso de uma convidada que estava com medo de falar e começou a falar. Nós tivemos o caso de uma convidada que estava com medo de falar, começou a falar e foi picada pelo bichinho. Né? Nem vou dizer quem, nem olhem, né? Aqui também, assim, não necessariamente do podcast, né? Mas ela, assim, se revelou uma pessoa comunicativa, tem se revelado, assim, impressionante. Aos pouquinhos, E ela tem um verdadeiro time, né, em favor dela. Também eu fazer o Blooming Girls também. Né? Olha aí, uma ideia. Eu peguei o episódio do Cauê pra ouvir, e bem a parte que ela fala que ela voltou para os bastidores, né? Mas a galera pedindo para ela voltar para frente das câmeras, né? Foi 2 vezes que não 3 vezes, né, que tu apresentou o Blumencast, né? 2 que eu apresentei e uma que tu me conversou comigo. Daí. Isso foi. Uma foi do episódio da Célia, digníssima do Junks, né? Eu fiz com ela, daí eu que apresentei, ele ficou atrás das câmeras, e o outro foi o teu, né? O meu, Eu fiz a conversa com ele. Me entrevistou. Entrevistei e a outra ele. que tu foi entrevistada, né? E uma curiosidade ainda sobre o André, que a gente fala sobre ter dificuldade ou não com os convidados, e eu acho que isso também é um dom e é um talento. Ele não prepara nada. Tipo assim, o que ele sabe, o que ele conversa sobre as pessoas, ele sabe. Sabe? Tipo assim, tu sabe porque tu sabe. Ele não pesquisa a história da pessoa. Ele não olha o material da pessoa. Aqueles assim, né? Ele, tipo assim, ele fala na hora, eu te apresento como isso. Então tá, vamos lá. E começa. E eu
para ser eu fazendo, jamais daria certo. Eu não conseguiria fazer dessa forma. Tem que ter ali um apoio. O nosso outro querido amigo apresentador, Júnior Gama, tu dá um roteiro para ele e ele virar o Tasmania é a mesma coisa. Cara, ele não segue roteiro nenhum. Na verdade, esse roteiro que a gente usa aqui é mais para eu ter uma base de assuntos para falar, porque assim, vamos lá. Daqui a pouco o assunto vai ficar muito repetitivo. Sim. E na hora ali tu tenta sair daquele ciclo e na cabeça não vem nada, porque tu tá cuidando dali, tá cuidando daqui. Sim, claro. Então, tendo o roteirinho aqui, pelo menos eu tenho uma estrutura, porque é difícil de seguir exatamente a pergunta. Até porque chegar no meio já perdi a leitura, já tô E muita pergunta também já foi respondida. Vai sendo né? respondida, né? Isso, A maioria vem na curiosidade da resposta. É verdade. A maioria, coisa que eu acho isso a parte mais legal de todas é a curiosidade da resposta, porque, cara, sei lá, tu aprende muito mais com as dúvidas. Óbvio que tu aprende muito mais com as dúvidas, mas que eu digo, tu aprende muito mais tirando a dúvida na hora com a pessoa, do que tu, sei lá, pesquisar, deixar isso pra trás e tudo mais. Sim. Que tu acaba meio que treinando o teu cérebro pra ficar sempre questionando as coisas. Acho bem bacana isso. Mas assim, então, difícil não teve nenhuma. Assim, que eu digo difícil não talvez da condução, mas difícil de preparar, então difícil de chegar no convidado. A gente sempre fala, né? Eu acho que tem pelo menos 2 convidados que a gente ainda não conseguiu chegar, né? E tu vê, a gente tá mas a gente já tá aqui, já. Ele é muito bom, né? Mas a gente conseguiu agora, a gente vamos ver. teve a princípio uma ponte aí, mas é o Nerino, né? É o Nerino Furlan, do Planeta Péia, né? Nós vamos cortar isso aí pra não dar spoiler pra ninguém, né? Não, pode. Já tô brincando. E o outro eu nem lembro. O que a gente até falou hoje também, o Ricardo Stodic, né? Que foi secretário de turismo, né? Então a gente conversou com o Norberto Médici, que foi secretário, o Marcelo Groel, né? Que é o atual. E assim como eu acho que é importante, por exemplo, o prefeito da cidade, independente de quem for, a gente já definiu isso que a gente vai chamar uma vez por ano, geralmente no final do ano, para ele fazer uma retrospectiva de como é que foi o ano, sabe? E de novo, daí a gente vai deixar arquivado. A pessoa que quiser assistir como é que foi o ano em Blumenau pela visão do prefeito e tal, vai poder assistir esse episódio e vai poder conhecer. Até por uma ferramenta comparativa também, isso é bom, né? Sim. Que vai passando o ano, chega lá no final e vê o que aconteceu, o que não aconteceu. Exato. E aí eu entendo que o secretário de turismo, ele é, não vou dizer tão importante quanto, mas assim, muito importante principalmente para Blumenau, que é uma cidade muito turística. Então ele está sempre muito na berlinda, está sempre muito em pauta. E esses secretários, eles são muito importantes, que cada um deixou um legado, né, teve uma era. Então, o Stodic teve ali uma entrega muito importante. Hoje ele está ali, não sei se ele é presidente do Teatro Carlos Gomes, mas ele que coordena ali. Enfim, ele tem muita história, né? Ele já vem de uma família histórica aqui da nossa cidade, né? Então, são 2 assim que a gente gostaria e a gente não conseguiu ainda. Essa pergunta me bateu um pouquinho assim, porque eu tive dificuldade... Dificuldade não, foi bem diferente para mim, por exemplo, foi com o Osnildo. Pela dimensão do tamanho, porque tipo assim, tava eu no meio dos textos aqui assim, então eu fiquei meio, dá pra ver assim... Intimidado, assim? Quando a Beca se mexeu, eu mexia junto assim, sabe? No podcast, ela mexia a mão também. Não vou fazer nada errado, né? Sabe? Porque ela fez. Outro que foi difícil, por incrível que pareça, foi o último que a gente gravou com a Babê Azevedo. Porque era um nicho que eu não sei nada, absolutamente nada, só sei fazer piada disso daqui. Então, sabe aquela coisa de, cara, o que eu vou perguntar se eu não tenho muito o que perguntar? Eu tive que vasculhar o conteúdo dela. Tive que ir atrás de histórias de boxe para descobrir como é que começou o CrossFit, sabe? Aquela coisa assim. Sim. Tive bastante dificuldade. Mas o que mais me marcou foi o que eu estava falando, foi com a Catarina Guevara. Nossa, aquele episódio assim, se vocês puderem dar uma olhadinha nele. Legal. Que é maravilhoso porque eu voltei de carona com o Gama para Timbó e a gente ficou em silêncio no carro. Refletindo. Absoluto, assim, carro. Ela conseguiu deixar vocês 2 em silêncio. Milagre, né? Por isso que eu pensei assim, imagina, eles têm tantos episódios, conteúdos, vamos lá, difíceis de ser feitos, né? São simples assim, sentar na frente do computador e pesquisar. Eu pensei, deve ter passado já para algumas, assim. Eu acho que eu já conseguia meio que experienciar de tudo, assim. E já tive momentos que eu achei, vou ver como é que é me preparar, porque até então era no pelo, assim. Eu gosto muito do improviso, né? Gosto muito daquela friozinho na barriga do vamos ver o que vai acontecer. Tu gosta de caminhar em cima da gilete, né? Gosto. E aí,
E aí sempre dá certo, porque depois até dá aquela adrenalina boa, né? Pô, deu certo. Mas aí teve um convidado assim que eu até busquei me preparar e aí eu vi como, de certa forma, é ruim de se preparar demais. Eu assisti muitos podcasts que ele já tinha participado, muitas entrevistas e tal. E aí, quando eu começo a conversar com ele, eu sei muito sobre a vida dele e eu começo a falar talvez mais do que ele. Porque daí ele não tinha a história para falar. Eu falava da história quase que completa e tal. E aí ele, tipo, pois é, foi assim, não tinha muito o que contar. Então, e não só falar, né? Mas também deixar te perguntar. Isso. Porque ele já sabia, tu já sabe, tu não vai perguntar. E só aí que quem tá vendo não sabe. Quem tá vendo talvez tinha aquela dúvida. E tem uma coisa também que é o falar a mesma coisa, porque tu já viu aquilo lá, então tu vai perguntar sobre aquilo que ele já falou. É bem redundante. Né? Tu fica moldado, né? Tu fica... esqueci a palavra agora. Mas é isso, é preso Engessado, àquele roteiro. Engessado. Condicionado. Condicionado. E a audiência de vocês, assim, a comunidade pública de vocês notou isso? Teve ali, eu acho que uns 2 ou 3 comentários no YouTube sobre isso, né? O host não deixou o cara falar muito, assim, então aquilo já foi um alerta, assim. Mas eu aprendi a lição, acho que é importante isso, né? No final de cada episódio, e é isso que a gente ia fazendo. Como eu não tinha tido essa experiência, eu me dei a oportunidade de fazer isso. Até porque a pessoa, né, o convidado era uma pessoa bem pública, assim, então ela tinha muito material na internet. E aí vamos ver. E aí, o que era para ser bom, né, de estar muito preparado, para mim passou do ponto, assim, sabe? Chama ele de novo. Isso. E faz um segundo episódio. Com certeza. Saturou a preparação, no caso. E talvez Não, eu ia só... Só tô aqui para fazer as perguntas chatas. Complementando, dessa questão de difícil, como a gente colocou, né, no nosso propósito chamar, por exemplo, os vereadores, muitos vereadores não acompanham a gente, outras pessoas acompanham e são até fãs nossos, né, que são convidados, e é outro estilo de conversa. Mas os vereadores, alguns, ficam meio com um pé atrás por não conhecer ainda o nosso trabalho e acham que vão, tipo, entre aspas, apanhar. Que a gente vai trazer assuntos espinhosos e tudo mais, né? Nomes. E aí a gente percebe isso depois, né, quando acaba assim, o programa, a pessoa super elogia, agradece, vê o quanto se sentiu à vontade, mas tu sente no começo assim que a conversa, assim, o cara não flui, né? Ele tá muito armado, ele tá muito preparado assim para te rebater um negócio que tu nem quer perguntar, mas a gente entende que é um cara que só não conhece a gente ainda, né? Ele não conhece a nossa essência. E a partir daquele momento ele conheceu, tanto é que, os caras assim veem a gente na rua, abrem um sorrisão, porque gostou mesmo, marcou mesmo, né? Muita gente inclusive chora nos episódios, é muito legal, porque é uma retrospectiva da vida e todo mundo tem momentos puxa, né, marcantes. Que tu vai puxando lá, vai contando toda a história, né? Porque aí contar a história começa lá daquele momento, né? Tem gente que conta a história tão bem, né, que ela praticamente revive aquele momento. Isso, Exato. Alguns já falaram pra gente no final, assim, indo embora, que parece que foi uma terapia, assim. Nossa, eu nunca tinha feito esse trabalho de retrospectiva da minha vida. Foi tão bom. Bem legal. Assim. É uma terapia com audiência, né? É uma terapia pública. Grupo. E assim, dentre todas essas questões de entrevistas e tudo mais, vocês precisam manter engajamento da comunidade, do público de vocês. Tem alguma estratégia específica assim, para manter esse engajamento? Tem alguma ferramenta que vocês preferem usar mais para manter esse engajamento? E quais são os critérios que vocês têm assim, para ser o diferencial em relação aos outros podcasts e aos outros projetos? A gente sempre se mantém na nossa essência. No começo as pessoas perguntavam, né? Assim como tu falou do negócio de história, né? Tipo, talvez acabe uma hora, né? A quantidade de curiosidades e tal. E eu falei, né? Não, com certeza eu vou morrer e vai ter muita história ainda para contar sobre Blumenau. Até porque as curiosidades continuam acontecendo, né? Exatamente. E era isso que eu falava quando as pessoas diziam assim, tá, mas e quando acabar os convidados de Blumenau? Eu dizia, cara, tem muita... Aí chega vão surgindo, e vão surgindo, né? Vão surgindo novos talentos, não é? Novos destaques. Então, eu sempre tive muita tranquilidade, mas as pessoas que não sabiam, não conheciam, elas ficavam tipo preocupadas por nós. Nesse sentido, mas vocês estão fazendo algo muito nichado localmente,
né, que tipo uma pessoa de São Paulo não vai ter muito interesse em conhecer alguém aqui da nossa cidade, mas a ideia sempre foi essa, sempre foi ser muito forte localmente, né? E não como às vezes muitos YouTubers, podcasters ou influenciadores já querem fazer estourar nacionalmente, né? E a gente gosta muito de ser muito forte aqui na nossa cidade. Agora a gente está expandindo um pouco já para a região. Chegamos em Timbó. Olha só, olha Agora só. vocês podem dizer que está expandida. Viu? Será que você já está preparado com o complexo Projac Blumencast? Né? A gente exige no mínimo 7 salas de estúdio para entrar lá. Olha então, só. vamos chegar lá. Se preparem, tá? Mas, e aí falando, né, dessa questão do público e do engajamento, primeiro que a gente nunca mudou, né, essa nossa essência. Então, assim, a gente ainda mantém o mesmo público lá do começo, que é contando história de Blumenau, diversificando segmentos, mas nunca, tipo, agora a gente vai abrir para Santa Catarina. Muita gente já, né, mas o cara é ali da... Não, ele tem que ter pelo menos alguma história com Blumenau, algum vínculo. Ele não necessariamente precisa ser nascido e nem estar morando aqui, mas ele precisa ter algum link com a nossa cidade, para que a gente comece o papo. Geralmente é assim que a gente começa o papo. Tu é de Blumenau, tudo mais, daí... Já que é a essência de vocês, para que o propósito ele dê sequência e tenha continuidade, né? Até porque o nome define bem, né? Define bem. Então, eu acredito muito nisso eu acho que não há problema, né? Aí é uma opinião também compartilhando. Não é um problema vocês nicharem. Eu acho que vocês falaram, assim, tem história ainda muito para contar lá de trás, tem história de agora e vai ter história ainda que vão acontecer, né? Então, eu acho que vocês têm, com certeza, tem muita coisa. E vão surgindo, como já surgiram muitas coisas para vocês aí de curiosidades que vão aparecendo, né? Porque uma coisinha, às vezes, vai amarrando a outra, que vai levando a conteúdos bem interessantes, né? E tem uma coisa também, né, cara? Se um dia acabar o conteúdo, beleza, missão cumprida. Exato. Por que não, né? Tá feito o meu serviço pra... Isso é uma coisa que eu ouvi, eu concordo, assim, é difícil. Nesse momento, eu acho que está muito distante, assim, mas tudo nasce para um dia acabar. E eu acho que faz sentido. Eu acho que, tudo que tu pegar, por exemplo... O Silvio Santos já não está mais apresentando o programa Silvio Santos. O Faustão já não está mais apresentando o Domingão do Faustão. O Gugu, infelizmente, também já faleceu. Então, assim, tudo muda. Eu acho que é impossível a gente, né, continuar, mas também se a gente continuar, se a gente tiver, né, 50 anos o Blumencast como podcast de Blumenau, eu vou amar. Mas a gente também não se preocupa, a gente vive o momento, a gente vive o presente, sabe? Se tiver que ser, vai ser. Vai. Se for, vai ser da melhor forma possível, né? Exatamente. E ainda falando da questão do público, a gente também tem muita tranquilidade em entender que o público de podcast é um público diferente, por exemplo, do Instagram. Então, a gente, né, tanto é que a gente tem uma diferença muito grande entre o público do YouTube em números, que a gente tem ali 6.500 inscritos, e a gente tem 100 mil seguidores no Instagram. O público do Instagram é um público que ele quer um conteúdo mais rápido, mais dinâmico. E... O pessoal do Instagram tem problema no dedo. Né? De ficar ali, né, passando e tal. E aí a gente sabe que o público de podcast é um público muito mais até qualificado, porque é um público, é uma pessoa que ela está dando 1 hora e meia da sua atenção, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Muito concorrida, né? A distração é muito fácil, né, da pessoa ela sair daquele conteúdo. Então, assim, a gente tem poucas views, mas a gente não se preocupa com as poucas views, porque as poucas views são suficientes para aquele assunto, aquele convidado repercutir na cidade, sabe? É o que a gente fala na qualidade. Isso. Então, quem está ouvindo realmente são pessoas interessadas, que curtem, né, o conteúdo, do que a quantidade, né? Milhões de views, mas... para mostrar um número grandioso, né? Eu acho que não é o qualificado, é a pessoa querer se aprofundar mais, né? A pessoa querer... interessado. Eu acho que é o público mais interessado ali na história, de entender o detalhe da vida daquelas pessoas que a gente conversa. Qualificado que eu digo é porque assim, a gente faz no Instagram um conteúdo de no máximo 1 minuto e meio ali, né?
não tem como a gente passar a história de ninguém ou a história de alguma coisa em um minuto e meio. Por mais que a gente... Né, hoje a gente consegue assim, sintetizar de uma forma bem dinâmica, bem interessante, aquela história. É realmente um grande desafio, né? É que nem aquele livro, A História da Humanidade para Pessoas Preguiçosas, né? Que cada página é um fato histórico. Que legal. Mas assim, é extremamente raso, é a profundidade de um pires. Mas isso daí é um gatilho para a pessoa procurar. É uma cenourinha, né? É verdade. Quando a gente começou lá o Revoadas em 2018... a gente tinha muito aquela sensação de que o podcast tinha virado uma segunda tela. Só que, na verdade, ele não chega a ser... Não virou... Para muitas pessoas virou uma segunda tela. Às vezes até eu boto, assim... enfim, quando é interessante, eu escuto de novo. Assim, porque às vezes eu deixo rodando vários episódios de alguma coisa que eu não estou nem prestando atenção. Mas tem gente que coloca para até para fundamento de pesquisa, sabe? Enfim, embasamento. Só que também tem aquela questão, né? Os números também importam para alguma coisa, né? Por mais que eles não sejam qualitativos, sejam quantitativos, né? Porque, por exemplo, você tem parcerias com empresas, vocês têm algumas coisas feitas em conjunto. E, assim, como é que vai entregar para eles... Ô, Siri, fica tranquilo aí. Como é que não vai entregar para eles números, né? Assim, os patrocinadores do podcast, eles acreditam no propósito. Eles querem associar a marca com o propósito, com né? o propósito do podcast. Não é business, assim. Só. Como é que funciona essa relação, questão, né? E também como é que essas colaborações contribuem? Como é que essas colaborações contribuem com o crescimento do Blumencast, assim, tanto parcerias quanto colaborações com outros criadores de conteúdo? Como é que isso daí ajuda no crescimento? Que hoje é um crescimento, sim, né? Foi do ano passado para cá foi um... E engraçado porque eu acho que a gente falou isso, né, numa outra entrevista, num outro podcast, que bem no começo do ano passado eu falei, né, o Blumencast, eu sinto que o Blumencast ele está encaixado na plataforma. O foguete, né? E esse ano ele vai decolar. Vai decolar. E decolou mesmo, assim. Então foi do ano passado ou do ano retrasado? Só não pode ser SpaceX com ré, né? Porque eu acho que foi do ano retrasado, porque foi no ano que eu fui demitida, não foi? Não, eu acho que foi no ano passado, porque a gente conseguiu fazer vários conteúdos que viralizaram, principalmente no período de Oktoberfest ali. Aí ali foi meio que de 10 em 10 mil, assim. O negócio foi absurdo, assim. Eu acho que tem uma questão, né, que a gente estava falando do podcast, e falar de monetização com o podcast, a gente tem os patrocinadores que acreditam no projeto, então eles patrocinam o podcast, eles também são patrocinadores do Instagram. A gente tem um pacote, hoje em dia a gente não comercializa mais nos mesmos moldes, mas nós temos um pacote que derivava os dois tipos de conteúdo. A gente não tem tanta monetização, porque são poucas pessoas, né, que assistem. Pensando assim... Pelo YouTube, tu diz, né? Isso, pelo YouTube, né? Pensando, sei lá, não um grande canal desses, por exemplo, influenciadores ou Flow que monetiza muito pela plataforma. Mas a nossa monetização, o nosso faturamento, ele é do Instagram. Então, no Instagram, sim, nós temos muito engajamento, nós temos vários parceiros, sempre parceiros diferentes, querendo associar a sua marca com a nossa produção de conteúdo. E o resultado fala por si só. Pegando... empresas, por exemplo, de gastronomia. A gente brinca que é o efeito Blumencast, né? Geralmente a gente posta um vídeo no outro dia, na outra semana a empresa está cheia, tem bastante gente movimentando. A gente sempre fala, a gente mantém o nosso tripé, digamos assim, né? Uma coisa legal, boa para a gente fazer, para a gente mostrar uma novidade. Tem que ser interessante para o parceiro, porque a gente sabe que ele não está fazendo isso numa boa ação, ele quer divulgar a marca dele, ele quer trazer o retorno desse investimento que ele está tendo, e o nosso seguidor tem que ter algum benefício também. Ele está acreditando na gente, ele está vendo, seguindo uma dica nossa. E por isso que todos os nossos vídeos, ou a maioria, tudo que a gente consegue com desconto para o seguidor, a gente faz. E isso também é a medida que o dono do negócio tem para saber quantas pessoas foram lá por causa do nosso vídeo. Resultado, né? Acompanhar, né? E ainda falando dessa questão no YouTube, além dessa questão de se associar ao nosso propósito, a história de Blumenau, existe uma coisa que no Instagram não tem, que é a questão da atemporalidade.
Então, daqui 10 anos, o nosso podcast lá, que a gente gravou, o segundo, o terceiro, pode estar sendo ainda revisitado, pode ser que dê um hype ali e as pessoas passem a olhar. E aquele cara que investiu naquele momento em que tinha 60 views, agora ele está com 10 mil views, com 20 mil views. Então, isso também... Fica posterior depois. Sempre, né? Porque é um conteúdo pesquisável. Então, quem entende isso, quem compreende a importância do que a gente está fazendo, e a gente não se cobra exatamente porque a gente sabe que é como se fosse uma poupança, né? A gente está fazendo um investimento a longo prazo. As empresas que conseguiram colocar o seu nome, a sua marca naquela época, elas vão ser muito felizes, né, no futuro. Agora, empresas que precisam de curto prazo, aí realmente a gente trabalha com o Instagram, daí, né? Que daí é uma conversão muito imediata que a gente consegue. Então, por isso que hoje o podcast o podcast ele precisou ser só um pontapé inicial. E por isso que hoje a gente fala que ele é o nosso hobby. É onde a gente busca mais conhecimento, onde a gente troca ideia e onde a gente faz network. Então, ele é muito estratégico para a gente, mas não é a principal fonte de receita nossa, né? Aí vai pro Instagram. Aí me surgiu uma dúvida um pouco invasiva, e se não quiser responder, eu vou ficar muito bravo. Tranquilo. Geralmente já tá dando para viver hoje só da... Eu tava com essa pergunta para fazer. A pergunta de milhões. Deixa que as perguntas curiosidade, né? Eles têm curiosidade sobre a cidade, a gente tá com curiosidade sobre eles agora, né? Não, eu tô com plano de sair da FI, não é isso. Né? Vamos conversar, Thiago, melhor aí. Eu digo porque, podcast é um formato que, tipo, a gente sempre acreditou, depois agora a FI abraçou, a gente também acredita. É legal ver o pessoal não vivendo de podcast, mas vivendo por um dos caminhos ser o podcast. Uma das vezes é podcast, é legal. Então hoje já está dando para... Aquela mansão lá em Timbó foi comprada com o dinheiro do podcast. Ainda não temos mansão em Timbó, mas... a gente... Era só o L ponto. Faz 2 anos que a gente vive só da produção de conteúdo. E hoje a gente pode dizer que a gente vive muito bem. Eu ganho mais, né? Porque a gente é sócio, né? Então é 50-50, embora seja um caixa só. Mas a gente embora seja um caixa só e as senhas fiquem comigo. E é verdade, eu não sei a senha, a Joyce, que é todo financeiro. Fala muito, mas a gente é sócio, ficou um pouco forte, né? Mas, enfim. A gente é sócio no negócio e na vida, né? E a Joyce ganha muito mais do que ela ganhava no último emprego dela de CLT. E eu ganho muito mais do que o meu emprego de gerente, que já era o maior salário que eu tinha atingido até a época de ser demitido. Então, nós ganhamos muito mais hoje do que como CLT. Mas, obviamente, né, foi uma construção. A gente sempre fala, né? A Joyce aguentou praticamente 2 anos, né? 1 ano e meio. Daí eu cheguei a ter 3 empregos. Aí foi a época que ele começou falando. Nós sabemos bem como é que é. Eu brincava, né? Era tipo mais do que o pai do Cris, né? Meu marido tem 16 empregos. Eu podia falar, minha mulher tem 3 empregos. É verdade. E hoje tu organiza toda a parte administrativa, convidados, como é que tá a divisão, além dele fazer a frente aí é isso aí. A parte financeira, a parte de organização, a parte da produção. Começar a contar, eu sei como é que é o casamento, eu sei como é que é. É melhor mesmo. O André, ele é a parte criativa, ele é o host, né? Ele é a pessoa que mais aparece na frente das câmeras, né? Ele também faz a edição dos vídeos, a maior parte da captação das imagens é ele que faz também. E eu faço essa parte do back-office. Do back-office, né? Eu faço todo o financeiro, comercial, ajudo na captação de imagens, né? Quando eu tenho que gravar. Quando eu preciso estar na frente, né? Apresenta nas horas vagas também. Também a organização da nossa agenda, o planejamento dos nossos conteúdos mensais é eu que faço. A agenda do podcast em si, a gente grava uma vez por semana. Essa fica com ele. Ele que faz, porque é muito nessa linha do que... Como ele é o host, é muito do que ele vai querer trazer, vai construir. Conteúdos, né? Isso, a gente troca ideia sobre isso, mas ele acaba entrando em contato, fazendo a ponte com a pessoa do podcast. Mas, de resto, pensando em bastidor, é tudo comigo daí.
Deixa a criança brincar lá, fazendo os negócios lá, que eu vou fazer as coisas sérias aqui. Meu Deus, nada disso. Mas me diz uma coisa, tu não aparece mais tanto na câmera, porque tu não gosta de estar na câmera? Eu apareço mais hoje do que eu aparecia antigamente. Mas... No começo eu era muito avessa, eu não queria, eu sou muito tímida, eu sou muito fechada, mais introvertida. E no começo eu não queria, não aparecia e não tinha santo que me convencesse. Eu fui aparecendo aos poucos nos conteúdos que a gente foi produzindo para o Instagram, ele gravando um story ou outro, eu aparecendo também, e aí fui perdendo a timidez. Hoje eu apareço mais, mas também porque eu quero aparecer mais, né? E se tem algum dia ou algum conteúdo que eu não quero, eu só falo para ele, hoje eu não quero. Hoje eu não vou. Deixa comigo. E aí ele que fica com essa parte. Tira ele do podcast dele. É o seu podcast. Olha assim, vamos lá. Dentro do Blumencast tem vários, como tu falou ali, subprojetos. Linhas editoriais. Linhas editoriais. Cara, curiosidades da cidade. De onde é que tu pensou assim, cara, eu vou pegar e falar sobre as curiosidades da cidade? Os túneis de Blumenau. É sobre se ter a mínima ideia de onde começar a pesquisar. Eu vou fazer uma coisa, sabe? Tipo, de onde é que surgiu essa ideia das curiosidades, cara? Eu fiquei bem... E a pesquisa, como é que ela é feita? Legal. Primeiro de tudo, como é que tu começa a pesquisa, que é o principal de tudo? Porque, sabe, que é uma coisa tão específica e uma coisa tão... curiosidade louco. Geralmente é passada de forma verbal, né? Sim. Primeiro, assim, por onde que eu puxei isso? Eu acho que, mais ou menos, eu respondi ali que foram os convidados que eu fui trazendo e aquilo ali foi me despertando. Tipo, a pessoa falou uma curiosidade, né, que nem eu falei aqui para vocês, né? A Blumenau em Cadernos, desde 1957, a primeira, a revista, né, mais antiga publicada no Brasil, ininterruptamente. E aí os convidados iam trazendo alguns insights, assim, algumas curiosidades, e eu, cara, que legal, isso eu não sabia que Blumenau tinha isso, que Blumenau tinha aquilo e tal. Daí eu comecei a pensar, mas isso aqui talvez seja interessante a gente fazer um conteúdo pro Instagram. E a gente foi percebendo que o conteúdo no Instagram, sempre que a gente falava dessa parte histórica, curiosa, dava um bom engajamento. A curiosidade não era só dele. A curiosidade é de Só que as pessoas não têm tempo para pesquisar. Aí entra a questão da pesquisa. Então, deixa eu cortar a tua pergunta no meio, que agora eu fiquei muito curioso e eu preciso saber dessa história dos túneis. Ah, tu não sabe? Tu não faz ideia? Eu não cheguei nesse episódio. Olha, eu já ouvi várias histórias. É a famosa lenda. A famosa lenda. Se eu fiz a perguntinha bola nas costas e, tipo, você está preparado, desculpa, não precisa falar também. Mas fala aí como é que é. Não, assim, é que o blumenauense que é blumenauense conhece a lenda dos túneis de Blumenau, né? Então, reza a lenda que na Segunda Guerra Mundial foram construídos túneis aqui que ligavam o Carlos Gomes ao Colégio Santo Antônio, que hoje é o Bom Jesus, ao Sagrada Família e até o Pedro II, né? E porque, provavelmente, se o Hitler tanto ganhasse ou perdesse, mas principalmente se ganhasse a Segunda Guerra, ele viria ali discursar porque Blumenau era conhecida como uma terra uma segunda Alemanha, né? Depois aconteceu ali de ser a Alemanha sem passaportes, né? Até criarem Pomerode. Isso. Né? E aí, até tem a questão ali da varandinha do Teatro Carlos Gomes, que talvez ele discursaria ali, que a fachada do teatro parece um cap né? Nazista, um cap alemão. E... Eu te falar que eu nunca tinha pensado nessa Sério? Agora que tá falando isso é uma loucura, porque assim, a gente que pesquisa a história, a gente sabe que não tem nada a ver, apesar de que tudo parece que faz sentido. Mas a teoria da conspiração é mais legal. Muito mais forte, é muito mais legal. É muito mais legal. E é isso, tipo, né? Eu tento sempre esclarecer os fatos. Mas aí as pessoas que não conhecem passam a conhecer, sabe? É que nem quando tu quer cancelar alguém, né? A pessoa fica mais hypada ainda, né? Pô, eu tenho ideia de quando vocês do 1º de abril fazer um conteúdo como se fosse verdade, mas a gente já fez. A gente fez nos últimos, a gente fez cinco mentiras que todo blumenauense conta. E você? Que todo blumenauense conta isso. Eu digo assim, é pegar uma teoria da conspiração dessa e desenvolver o assunto como se ele fosse Deus verdade. Livre, eu me arrepio, cara. A minha luta incessante Deixa pra mim, então. Isso, vou deixar pra ti. E é isso. Daí, recentemente, foi essa semana, né? Foi segunda-feira, hoje é quarta. Sim. Nossa, bem recente. A gente foi convidado pelo Colégio Militar, que hoje cuida da parte ali do antigo ginástico. Eu vi, vocês publicaram. Aí a gente foi convidado e, como eu estudei no Pedro II, na época pertencia ao Pedro II, aquela estrutura, que vai completar 100 anos de idade, aquele prédio.
Aí hoje o Colégio Militar tá precisando de uma verba para fazer o evento de centenário daquele prédio. E aí eu dei a ideia, legal, né? Vocês estão nos chamando e tal para a gente fazer algum tipo de mobilização, né? Para o empresariado ajudar nessa parte, mas eu acho que deveria então explodir esse conteúdo para chegar nas pessoas. Não adianta eu chegar aqui tipo meio que de entrevistar, tu tá precisando de quê, né? As pessoas não vão engajar. Daí eu lembrei que existe lá uma possibilidade de um túnel lá, né? Ficava embaixo da escada e tal. Eu, enquanto aluno, já aquilo ali me atormentava, assim, eu queria saber, né? E todos os ex-alunos do Pedro II também sempre quiseram saber. E aí foi a oportunidade. A não ser os que foram saber sobre o túnel e nunca mais voltaram, né? Pronto. Tá feita a teoria da conspiração. Aí só pega esse corte, né? E aí dispara. Acabei com o trabalho de vocês. Daí a gente foi convidado e a gente conseguiu ir, né, descer, e a gente mostrou. E aí tem uma parte lá, uma parede de tijolo que ela tá fechando, né, uma abertura, mas tem uma outra parte que a gente conseguiu mostrar. Foi bem legal e, nossa, tá em quase 200 mil visualizações, né, em 2 dias. Mas os túneis existem. Não. Não se tem comprovação. Por exemplo, em 2000 e pouco, 2016 ou 15, estava se escavando a rua do lado do Teatro Carlos Gomes para tratamento de esgoto. Na época, eu acho que era BRK ambiental. Isso. E aí se encontrou lá uma galeria, e aí era de 1,50 m, eu acho, de altura. Tipo, uma pessoa não bem em pé, mas assim, mais ou menos agachada, conseguiria passar. E aí, chamou a imprensa, a Secretaria de Cultura, e todo mundo pirando. Não, finalmente descobriram os túneis que saem do Carlos Gomes. E aí... Tu não me convenceu, cara. Né? Acabaram de descobrir os túneis. Ele fala que não e conta uma dessa, né? Não existe, mas acharam que uma parede estava fechando alguma coisa, o túnel do lado, não. Na verdade, essa... Aqui, é que é isso, a lenda é bem mais legal. Na verdade... Antes de existir o teatro e do lado ali, que era a Previdência Social, existiam casas residenciais, né? A Rua 15 era feita de casas de comércio embaixo e residência dos seus proprietários em cima. E ali era a residência do FIDSDEC. E do lado passava exatamente uma galeria pluvial, porque antigamente não se tinha tubos de concreto pré-moldado, né? Então, os alemães faziam mesmo de tijolinho à vista. E era normal, porque depois era aterrado. Então, o arco que existe desde a época do Império Romano, Coliseu, né, é uma estrutura de engenharia rudimentar, mas que dá muito certo. E aí, na verdade, aquilo ali nada mais é do que uma galeria pluvial, onde as chuvas, né, elas caem, entram por ali e é levado até uma outra tubulação, né? Não me convenceu. Teve muito, se preocupou demais em explicar a história, né? Muitos detalhes. Mas por isso que eu digo, 1,5 minuto para explicar é difícil. Por isso que quando eu digo da audiência qualificada, é isso. A pessoa que se propõe a ouvir a história completa, ela vai se convencer. Mas às vezes é muito difícil em 1,5 minuto. Nem com 1 hora, né, de explicação, né? Nem com um seminário. Porque a água do arco... E o mais legal foi que daí, pesquisando bastante, eu encontrei uma entrevista de um cara que era ele foi entrevistado na TV Galega, antes de encontrarem esses túneis. E ele contou exatamente isso. Existia uma tubulação de galeria pluvial do lado na rua... Aí, tipo, sei lá, 3, 5 anos depois, escavam e encontram aquilo ali. Mas a parte histórica de Blumenau não fala nada disso, não se tem plantas, não se tem projeto de túneis. É isso aí, Isso é o que os conspiracionistas fazem. Né? Tá bom, é porque eles não querem que você saiba. Exatamente, E aí, tu é o patinho, né? O que o Blumencast sabe que eles não querem que você saiba. Não, mas eu falei brincando assim, mas tem muitas coisas assim, principalmente cidades históricas. Porto Alegre também tem várias histórias. Sim. Tem um perfil que eu até indico para vocês do Rodrigo Cosmo, que trabalhava na Atlântida lá, que ele tem o perfil dele agora desbloqueando alguma coisa. Aí, tipo assim, ele vai lá e desbloqueia um clube que estava fechado há, sei lá, 50 anos. Ele acessa todas as áreas do clube, assim, que é bem legal. Que todo mundo queria entrar. E tem muito clube dessa teoria, assim, meu Deus, ali, fulano de tal, sei lá,
pulou da piscina com a piscina vazia. Sim, aí lá não tem nada, assim, mas é bem legal. Eu indico pra vocês A depois. gente, inclusive, fez um também que bombou bastante, que foi a história do Edifício América, que é aquele abandonado ali no começo da 15. Ah, vi esse também. E aí, como a gente... Sabe o Edifício América? Na frente da Câmara de Vereadores? Esse aqui. Um esqueletão, pertinho. tá. No lado da Tapioca, o restaurante Sim, aqui. você morava ali Sim, Isso. Então, aí a gente usou, né, de um recurso que é o investimento que a gente faz, que é, né, a gente hoje tem drone, então a gente conseguiu, não precisou adentrar, né, a gente conseguiu filmar bem pertinho, assim, para que as pessoas pudessem ter uma ideia de como que seria por dentro, né? Nesse então, conteúdo, a gente contou como ele era para ser, como também. era o projeto dele. Que, inclusive, era para ter isso... garagem no andar. Sim, eu lembro que, muitas histórias também já ouvi sobre, contava para um lado de cá, cada um contando, e foi um conteúdo que eu, inclusive, compartilhei, porque eu comecei a dizer, olha, você, tá vendo? Essa é a história do edifício. Começou, a gente usou um recurso lá que a gente investiu, o pé de cabra. Não, cara, mas me despertou uma dúvida. Tu precisou de um drone para acessar, para fazer as imagens. Sim. Por acaso alguém já pediu para não uma como é que se fala quando do jornalismo que proíbe Direito? Não, quando proíbe o jornalista de publicar alguma coisa. Essa palavra censura? Censura. Não censura porque Censurou, nem pode, tá. mas alguém já entrou em contato para vocês pedindo para retirar algum conteúdo já que histórico e falar sobre muitas pessoas? Quem? Cite nomes. Para fazer o corte. Né? Nós temos um episódio de podcast não não é história de publicado. Blumenau, né? São 2 episódios, né? 2? Sim. Ah, sim. 2 episódios. Não foi publicado no de vocês, aqui tá liberado. Não, sério, Daqui a 100 anos ele está programado para ir pro... Tá lá no YouTube, lá, para publicarem. Programado. Entraram em contato com vocês para não publicarem ou vocês acharam melhor não publicar? Não, A gente teve nunca um- acha melhor não publicar, né? Teve um que a gente gravou e no dia seguinte, antes dele ir ao ar, a pessoa pediu para não publicar porque tinha muita informação sobre a família da pessoa que poderia impactar. Enfim, ela foi uma pessoa que foi para falar de um tema, se sentiu muito à vontade, falou de muita coisa. Uau. Esse também é ônus e bônus do... A se gente sentiu à super vontade. ficou feliz com aquele episódio, só que acabou não A publicando. gente chama, né, carinhosamente, de episódio proibido, né? É o nosso episódio proibido. Se tu eu não sei qual que é... as conspirações do Blumencast 3 lá do futuro. 2340 vai estar a Qual teoria é da o conspiração. episódio? As do episódio pessoas nunca querem publicado. saber, né? Qual que é a pessoa do episódio proibido. Mas aí, no caso, a pessoa foi tranquila, assim, explicou a situação. Tranquila, Sim, sim. bem Ela só tranquilo. veio com 7 advogados. Não, tô brincando. Mas foi os advogados que... Foram eles que orientaram a não publicar. E fazia sentido mesmo ela pedir para não Fazia publicar. muito sentido. Ela passou um pouquinho Não, da ela, linha. sei lá, talvez ela tenha falado só verdades, né? Mas Não, sim, Não, mas eu digo, eram expôs verdades bem demais. contundentes e verdades assim, tipo, a gente como, né, tava lá, a gente sabe e realmente são verdades muito fortes assim, bem contundentes, que eu acho que Blumenau ele iria ia pipocar, causar, assim. aquele episódio ele ia Daí causar. já foge o objetivo do trabalho de vocês. Exatamente. Não faria nem sentido. A gente A gente não publicaria. faz pra gerar polêmica, mas a gente gosta da verdade. Então, assim, e era ela contando a verdade, não era a gente dizendo que tal coisa aconteceu. Nem induzindo ela para uma... Não. Na verdade, a gente, né, trouxe ela porque é uma pessoa pública. Não vou mais falar muita coisa, né? Mas, assim, é uma pessoa pública, as pessoas conhecem. E ela acabou falando mais até da família dela. E tem um processo correndo e tudo mais. E aí os advogados entenderam que não seria legal ela falar da família dela naquele momento do processo. Aí ela inicialmente pediu para cortar essas partes, só para deixar as partes legais, boas. Mas a gente nunca fez isso com ninguém. A gente prefere perder o episódio do que tirar, do que cortar. Né? Pode dar a sensação de tirar do contexto. Isso. Mas faz quanto tempo isso? Faz uns 2 anos. É que o processo já acabou. A gente tá acompanhando aí, porque sempre tá na Não, mídia o processo. É legal ver que vocês têm essa noção de, tipo, não foi uma questão de censura, não foi uma coisa que tu não pode falar. Foi, por favor, me dê essa força aí. Sim. E aí teve o outro um também, outro né? episódio que chegou a ser publicado, acho que ele ficou uns 4 meses publicado. E aí a pessoa pediu para tirar por questões de segurança da família dela também. Uma família com muita posse, né? Ele falou muita coisa assim no episódio, coisas que, tipo assim, quem olha com bons olhos vê que não tem nada demais, só que a gente não sabe quem está vendo o episódio, né? Pode ter uma questão de
Segurança. Segurança mesmo. Exato. Mas se bem que todo mundo tem aquela história do parente, do avô que era rico e perdeu todas as posses, então, né? Não tem mas assim, outros projetos que estão ali dentro do Blumencast é o Blumencast nas escolas. Sim. Eu achei bem legal, assim, bem interessante, mas eu não consegui entender ela bem a fundo, como é que ela vai funcionar, de onde ela surgiu e como é que ela funciona. Sim, é o nosso mais novo projeto, ele é bem recente mesmo, né? Acabou de nascer. Ele surgiu primeiro porque eu vinha buscando no meu coração alguma coisa para eu entregar, além de entregar essa questão histórica, né, o legado das pessoas na cidade, que eu acho que isso já tem uma grande relevância, mas alguma coisa ainda faltava, e eu não conseguia achar. Eu pedia para Deus uma luz, um insight, assim. Não era mais fácil ter pedido para o micro-ondas? Olha aí, mas não era, a gente mudou o micro-ondas, né? Já é outro. Não tem. Aquele era mágico. Foi uma troca tão cinética entre ele e o micro-ondas que ele queimou o micro-ondas, tirou todas as zonas do micro-ondas. E aí eu fui chamado para lá pelo Pedro II, né? Como eu tenho uma história lá com Pedro II, a professora, ela queria que a gente chegasse lá para os segundos anos do ensino médio para fazer uma roda de conversa sobre podcast. E a gente fez, eu gostei bastante, achei, né, super legal, bem proveitoso. E aquilo foi um insight para, cara, e se eu fizesse todo mês ir em uma escola, só que ao invés de falar de podcast, que é uma coisa que nem todo mundo gosta, nem todo mundo curte, às vezes está meio distante, principalmente para os jovens e tal. Se a gente falasse sobre a história de Blumenau. Que podcast está longe dos jovens é para me chamar de velho, né? Não, mas jovens ali do ensino médio. É por causa muito do recurso. Eu sei que dá para começar. Sim. A gente começou com o celular na mesa, mas é mais difícil. Tipo assim, tu tem que ter, às vezes, um recurso mínimo para comprar um microfone, para editar e tal. Tem um domínio também de como utilizar essa ferramenta. Exato, Mas aí agora esse projeto é para conteúdos mesmo. Daí eu fiz, né, eu montei um tipo de uma palestra, mas é uma palestra bem interativa, onde eu trago muitas fotos curiosas da cidade de todos os tempos, falo um pouco aí dos principais personagens da cidade. E aí a gente percebe o brilho no olhar das crianças, assim, né? Nossa, sério que Blumenau foi assim? Sério que o Rio Itajaí era dessa forma? Porque numa pauta escolar tu acaba tendo a história de Blumenau de uma forma muito superficial. É o que eu ia comentar, né? Geralmente é bem superficial, né? No máximo é quando a gente faz as visitas aqui no museu e tal, mas não tem uma profundidade assim necessária para que as crianças, né, sejam educadas e tenham conhecimento da nossa cidade como deveria, né? Numa época da vida que está recebendo tanta informação que tu nem consegue registrar exatamente. Essa informação, né? E tem mais um monte de coisa para passar ainda na história, porque história tem bastante coisa. E é um projeto provavelmente único, ou já tu tens conhecimento de ter tido? Não, legal. Não temos conhecimento. Nesse estilo inédito, de história, assim, e aí a ideia é mais ou menos como acontece no Blumencast, né? É fazer com que as pessoas, que nem tu fez, tu pegou lá do América e compartilhou, porque, tipo, essa aqui é a história. É fazer com que as crianças repliquem isso para os pais, para que elas possam passar, por exemplo, na frente da torre da igreja e dizer, contar, olha, né? Sabia que teve um cara lá que foi na escola e contou tal coisa da torre da igreja? Então, eu trago várias curiosidades, né? E a gente vai passando em 1h30 e a gente percebe assim que, nossa, muda muito o olhar das crianças, né? E realmente a gente acaba conhecendo na escola, assim, dia 2 de setembro de 1850, chegou Blumenau, 17 imigrantes, aquela coisa bem básica, assim. E Blumenau é muito mais que isso. Mas eu sei que também não dá para a gente, né, trazer um calhamaço de coisas. Então eu fiz uma seleção de coisas que, né, que me chamaram a atenção inicialmente e, né, tô levando para as escolas. A gente fez esse piloto ali no Pedro II, que foi sobre podcast, que gerou a ideia. Mas o Blumencast nas escolas mesmo começou na escola lá no Fidelis, no Jonas Neves, né? Sim. Foi semana retrasada. Foi semana passada, eu acho. É tão rápido as coisas que acontecem. E a gente se propôs, então, a fazer uma por mês, né? E aí a gente já tem escolas estaduais e públicas, municipais. Sendo públicas, a gente vai atender, né? Aí já temos a agenda fechada até o final do ano. Uau, já que legal. Aí ele fez um story, postou lá no Blumencast, falou para as escolas entrarem em contato, quem tivesse interesse. A gente já teve
escolas interessadas para fechar. Porque ele vai abrir datas novas. Com certeza. Sigam o Blumencast. Dentro desse projeto do Blumencast nas escolas, não te surgiu a ideia de alguma coisa específica para um período tipo Oktoberfest para as pessoas que vêm de fora? Tipo, ter alguma coisa assim, não em escolas, mas dentro do lado da Vila Germânica, alguma coisa assim? Isso aí a gente deixa para os guias turísticos. Mas é que guias turísticos, que a direita tem, sabe, é aquela coisa de que nem tu falou, a história mais esmiuçada, mais aprofundada e não tão... Aqui nós temos tal coisa, aqui é o cap do nazista, sabe, essas coisas assim, então não... Mas é isso, como eu trabalho com a verdade da história, não é tão legal. É que talvez não é tão curioso para turista. E talvez também não seja muito fácil de resumir isso daí. Também. Acaba até perdendo um pouco porque tu perde o contexto todo, tu não consegue desenrolar mais a história, né? Ali é muito... Para turista é muito rapidinho, né? É a versão Instagram de 1 minuto e meio. Eu tenho uma tia que ela é guia turística aqui em Blumenau. E é isso, ela mesmo diz, ela mesmo relata assim, que tem turistas que adoram conhecer, né, de um grupo de 40 pessoas, 4 vão gostar muito e vão ficar bem próximos dela para entender. Os outros querem fazer compra, querem tomar show, bater foto. Isso. É um saco aquele negócio, né? Então, não é o que eu me proponho, sabe? Eu gosto de falar com quem quer conhecer. Então, eu jogo na internet, eu jogo no Instagram, e aí eu vejo que, poxa, muita gente gosta disso ali. Então, aquele é o nosso público. E as pessoas os seguidores ali, eles também sugerem conteúdos? Tem uma troca ali com vocês também? Tem, é bem bacana. E a gente sempre está bem aberto a esses temas, assim, uma dos temas que as pessoas mais pedem, tirando dos túneis, né? Que agora é isso, agora eu vou ter que ir lá no Carlos Gomes, eu vou ter que ir no Sagrada e tal. Esse dos túneis eu quero nem comentar. Chamar ele pra ir com a gente. Já pode. Túnel de 1,5 metro. O que já teve gente que disse que quer ir com a gente, se a gente conseguir lá, tem que fazer uma excursão, né? Pra ir todo mundo que tá Tem gente que já pediu pra fazer um walking tour na Rua 15. Sim. Que às vezes a gente sai, né, nós dois juntos pra caminhar. E aí eu faço uns stories assim, eu faço muito tipo quiz, porque eu já falei tantas vezes as mesmas coisas pra Joyce, e aí eu faço pergunta pra ver se ela reteve aquele conhecimento, né? 30%. E aí eu gravo os stories dali. 30%. Não, ela tá indo bem. E aí a galera vai curtindo junto, né? E aí muita gente já falou, por que tu não faz um walking tour? Aí a gente gostaria muito que tu fosse, né, da Rua 15 do início até o final, falando dos prédios históricos, da história que já teve lá. Mas uma outra também que pedem bastante é a história da Casa Amarela da Rua 7 de Setembro, que fica na frente do Burger King. Sim, verdade. Uma boa... Eu achava, não sei porque na minha cabeça que era estacionamento, do outro lado da rua do Burger King. Mas é uma casa lá no fundo. Assim. Super. Por ela ser no fundo. Ela é habitada? Não mais. Não mais. Ela está e tem uma do lado agora. daí. Tem uma do lado. Essa tem, né, assim, moradores? São parentes. Essa do lado tem pessoas, gatos e cutias. E os gatos se dão bem com as cutias, a gente já viu. percebeu isso. A Casa Amarela não é mais habitada por pessoas, mas talvez por espíritos. Pode ser. Aparece depois da meia-noite. Agora a gente sabe quem é que fica lançando essas coisas em Blumenau. Olha aí, ó, quem joga... E estúdio novo tá vindo aí, né? Tá vindo Quais aí. são os planos agora pro final desse ano, pro restinho desse ano, pro ano que vem? Vamos abrir uma equipe com 66 pessoas para produção e conteúdo e falar sobre Piauí e tudo mais? PiauíCast. A gente... vamos para todo Timbocast. Timbocast, só um pouquinho. Pegou pesado. Timbocast não, daí vai ter a nossa querida novela das 8 de Timbó. Vai ter toda uma rede de produção. Exatamente. Mas sabe o que é isso que eu imagino com o Blumenau? Blumenau dá para fazer tudo. Inclusive, a própria TV Galega já fez novela, né? Verdade. E então já teve, né, vários programas de auditório, programas de talentos. Filmes gravados aqui. Eu sempre acho que Blumenau é um pequeno planeta, assim. Tudo dá para fazer. Mas sabe que eu digo isso pra minha esposa? Que ela disse que a região são cidades pequenas. Eu falei, cara, tu acha Blumenau uma cidade pequena? Blumenau só não tem um aeroporto comercial. Sim. Mas que poderia muito bem usar Indaial, porque ninguém gosta de Indaial. Tô brincando, ideia, eu adoro vocês.
Mais ou menos. É a audiência. Mais ou menos. Não sou muito. Mas assim, tem... Cara, Blumenau tem tudo que... Tem. Tipo assim, quando a gente vai lá para Porto Alegre, sabe, vamos em tal lugar, mas tem lá em Blumenau. Sim. Tipo, sabe aquela coisa... Não sei se vocês têm essa percepção, mas Blumenau tem um senso de comunidade. Um tema que está se discute por todas as pessoas, todas as patotas, todos os grupos, todos os bares estão falando daquele tema, daquele dia lá. Então, assim, não tem como um blumenauense não ficar sabendo de tal coisa. Então, Blumenau, de certa forma, é uma aldeia. É diferente de uma outra cidade. Eu ouvi isso de um jornalista de Joinville, falou, cara, vocês aqui em Blumenau têm isso, e lá em Joinville não. O bairro Piraberaba fala de um assunto no mesmo dia e o Ademar Garcia fala de outro assunto no mesmo dia e não. Aqui não, aqui é a mesma coisa. Ah, tu viu que o fulano falou tal coisa? Ah, tu viu daquela notícia? Os postes da Rua Amazônia que ficaram dentro da rua? Isso. Aqui. Então, a bola da vez ela é repercutida por todo mundo. Então, isso é muito forte. Então, uma coisa que tu lança aqui, que dá certo, todo mundo vai acabar sabendo e comentando. Por isso que dá muito certo. Eu acho que tudo que se faz aqui gera esse burburinho, sabe? Então, eu acho bem legal. Isso é verdade. Isso eu tinha comentado com o Jorge Krieger, não sei se te lembra, que eu tinha comentado isso, que essa noção de pertencimento geral da cidade legal, tipo, da região. Se Timbó é assim... Agora estou sem... Olha aí, ó. Agora não estou falando... Não estou usando, agora estou falando da verdade. Antes eu também estava. Que é tipo assim... pertencimento de todo... A sensação de pertencimento dentro da cidade, ela é bem presente. E é uma coisa que tu acaba fazendo parte sem tu querer fazer parte. Lá em Timbó não acontece porque, como é muito grande, os bairros ficam muito afastados um do outro. Mas assim, sabe aquela coisa... Tu sabe que Timbó já pertenceu ao Blumenau, né? Não, Blumenau já pertenceu ao Timbó. Então acho que tu deveria rever suas pesquisas. Né? Era até Rio do Sul, né? Até Curitibanos. Curitibanos. Lá no Planalto Serrano. Blumenau. Gigante. Blumenau. Fazia... Isso tudo é teoria da conspiração. Lenda. Isso tá nos mapas, Então, por exemplo, eu que vim de fora, cheguei aqui, eu não me senti uma pessoa... Quer dizer, eu sou uma pessoa vindo de fora, mas eu me senti entendendo tudo o que está acontecendo, porque eu estou pertencendo àquilo tudo de uma forma fácil, assim. Sim. Isso realmente é bem presente e bem... Como é que eu vou dizer? Isso influencia bastante a vida das pessoas aqui, porque as pessoas acho que parece que meio que fazem questão de que esse senso comunitário permaneça. Isso é bom, importante. É importante. Ainda mais de cidade histórica, para não se perder isso tudo. Exatamente, é toda a questão da cultura, né? E é isso, com certeza eu fui influenciado. E eu faço parte agora de uma nova geração de pessoas que vão preservar a história. Né? Até muita gente fala, né? Tu é a nova Sueli Petri, né? Eu falei, calma, ela tem muita cancha, né? Mas assim, a gente vai fazer o nosso trabalho, assim como não existe só a Sueli, existe infelizmente também não, né, a gente acabou não conseguindo conversar com ele, Adalberto Dai, tinha um blog muito legal, é fonte de pesquisa, né? Vocês perguntaram como é que faz a pesquisa, né? Tu escondeu o jogo, né? Viu? Mas eu lembro de tudo. Como eu faço entrevista, eu sei das coisas que ficam lá no engatilhado. Então, aí eu volto. Se o cara que trabalha, esse cara que faz um podcast de história não tivesse memória, ele não ia ficar preocupado. E aí, tipo, né, uma de fonte de pesquisa, além dos Blumenau em Caderno, que a gente tem bastante, assim, existe um grupo no Facebook, porque eu não uso o Facebook mais para nada, mas para esse grupo por isso que a minha conta tá ativa. Antigamente em Blumenau. Então, é um grupo que já existe há uns 15 anos e muita gente colocou suas fotos antigas, fotos dos seus pais, dos seus álbuns, digitalizar. Então, lá é um arquivo muito bom, muito grande, que faz com que eu não precise me deslocar para o arquivo histórico para digitalizar uma foto e tem lá disponível e já tem a história e as pessoas contando, porque o meu pai vivenciou essa época, contava tal e tal coisa. Então a gente pega bastante coisa de lá. Uma outra coisa que eu acho legal aqui é que as empresas e as indústrias contam a história da cidade junto. Assim. Geralmente tu vai nas empresas, tem algum livro, alguma coisa assim, retratando a cidade, fotos, contando a história, tipo, acompanhando, né? Porque Blumenau é muito pioneira, né? E tem muitas empresas centenárias, inclusive hoje a gente visitou a Autona. A Autona acabou de fazer 100 anos. E vai ter livro de 100 anos. Vai ter o livro tem de 100 livro anos. de 80 a Ering anos. Tem o livro também de vários anos. A Hevrig, lá de relógio de Timbó, lá fez um livro de 100 anos. Também é muito legal porque tu acompanha... É um paralelo, né? Do que acontecia com a indústria, com a empresa
com a história. Porque as empresas, né, vão evoluindo e a cidade vai, ou vice-versa, né? Isso. Então vai se construindo essa história em conjunto, em paralelo, né? Sim. É legal. Me ajudou bastante pela empresa, me ajudou bastante a entender o contexto histórico de algumas coisas, tipo, folhando livro, assim, vendo pessoas. Até a questão das roupas que elas usavam, vestimentos, comportamentos, e enfim. Mas falando ali dos projetos, né, que estão vindo, a gente mudou de casa, né? Agora a gente mora aqui mais perto do centro. Com isso, nosso estúdio vai mudar também, né? Então a gente está reformando tanto o apartamento quanto o estúdio. E a ideia, assim que ficar pronto, é a gente conseguir abrir várias outras linhas editoriais debaixo do guarda-chuva do Blumencast. Continuar fazendo o trabalho que a gente faz para o Instagram, com alguns novos quadros, mas tudo isso de uma forma que a gente consiga manter artesanalmente, porque a gente não quer ter equipe. Que responde aquela tua fala ali dos 66 pessoas na equipe e tal. A gente não quer. Foi um período que a gente passou que a gente estava discutindo muito isso. Queremos ou não queremos, né? Hoje a gente tem possibilidade de contratar pessoas para aumentar a equipe, mas a gente já imaginou várias coisas que sairia do modelo do Blumencast. Do que é a essência do Blumencast, da essência. Né? Tipo, uma pessoa que vai captar uma filmagem, ela não vai captar como eu capto, porque eu estou fazendo isso há bastante tempo. Então, eu construí a forma com que eu consigo passar isso para o público e que o público está acostumado. Porque a história vai ser contada pelos teus olhos, né? Não faz muito sentido outro filmar. Já criou uma identidade, né? Então, as pessoas vão olhar para aquilo, já vão reconhecer vocês ali contando aquela história, né? Então, entre, né, um extremo e o outro, e quais são esses extremos? Entre aquele caseiro tosco, né, que às vezes as pessoas começam assim, e a gente começou assim também, mas a gente foi evoluindo, até o extremamente plastificado, existe um meio termo. Então, a gente veio até aqui, a gente fez investimento em equipamentos, né? Hoje a nossa câmera é melhor, a gente tem microfones lapela melhor, a gente tem o drone, a gente tem iluminação, a gente tem estabilizador. Então, hoje o nosso conteúdo ele é muito melhor do que quando a gente começou. Mas a gente não quer daí começar a contratar produtora, filmmaker e tal, porque daí vai ficar muito fora do que a gente está acostumado a aparecer para as pessoas. Eu acho que isso distanciaria, perderia essa conexão que as pessoas têm, sabe? E além dos extremos e meio termo, tem o simples fato de que é o porquê eu quero. Isso. Porque eu quero manter esse formato, eu quero manter nessa linguagem. Poderia fazer? Poderia, mas eu não quero, né? Exatamente. Eu não precisa, tipo... E é um posicionamento de vocês. Ter isso, né? Exatamente. Mas a gente São não formas, não né? Formas de trabalho, a gente escolhe trabalhar dessa forma. Certeza. Mesmo que talvez isso custe a sanidade de vocês, né? Porque... Já custou, né? Aí a gente já chegou nesse extremo, foi no ano passado, eu tive quase um burnout em um determinado momento ali, e aí a gente colocou limites, assim, a gente hoje tem vagas para produção de conteúdo dentro de um mês, e a partir do momento que a gente fecha aquelas vagas, a gente começa a marcar para o próximo mês. A gente não extrapola nosso limite. O que a gente ganha de receita, né? São 20 conteúdos, né? É o suficiente para a gente não quer, né, enriquecer, ficar milionário, a gente, né, tá vivendo muito bem. E aí a gente acaba conseguindo desfrutar disso, porque também existe uma coisa, né, muito importante, talvez o nosso maior ativo hoje é o tempo, né? Então, certeza. A gente ter um tempinho pra gente poder passear, descansar, ficar na caixinha do nada, hoje é muito importante, até porque a gente trabalha com criatividade e a gente tá muito, né? E a gente tá o tempo todo se relacionando com pessoas, né? Quando a gente está em algum lugar, então é sempre conhecendo histórias e trocando ideias diferentes. Chega uma hora que tu tá num esgotamento mental, então tu precisa preservar isso. Que é uma parada também eu tô me sentindo muito jovem. É uma questão também que eu acho que para ti para vocês dois é super importante, já que vocês contam a história, vocês têm que estar vendo tudo que está acontecendo à volta, que é o tirar os olhos de tela, né? É olhar para o mundo lá fora e entender o que está acontecendo, porque pode estar acontecendo um fato histórico nesse exato momento. No caso do André, botar os olhos nos livros também, né? Então, mas tudo bem, mas que eu digo assim, tirar um pouco o olho da tela. Sim. Até porque é isso, né? Sempre o equilíbrio. A tela ajuda a gente a se inspirar. A forma com que eu faço hoje os conteúdos, obviamente, é muito de inspiração. Ninguém reinventa a roda. A gente se inspira, né, em outras páginas, em outros produtores de conteúdo nacionais, gringos e tudo mais. E aí a gente acaba dando a nossa cara. E aí vira realmente um produto original.
Mas então eu preciso estar atento ao que está acontecendo aqui de criação de conteúdo, eu preciso entender como é que está funcionando o algoritmo, para entender o que o algoritmo vai entregar, porque não adianta eu forçar a barra, porque, né, a gente é um grãozinho de areia. Então eu preciso estar alinhado com isso, e aí sim, preciso tirar o olho da tela para dar um passeio na cidade e falar, pô, mas ninguém percebeu que isso é assim? Tipo, aconteceu recentemente, em cima do telhado da igreja, da catedral ali, existe uma torre, parece de ferro, e simplesmente uma torre ali, parece uma torre antiga, assim. Que nunca ninguém percebeu. Nunca ninguém percebeu. Daí eu, por que tem essa torre ali, assim? Ela destoa tanto porque o telhado ele é retinho. E aí no meio dela, assim, lá no final, tem o chapeuzinho de bruxa, assim, sabe? Aqueles de festa. Isso, bem pontudinho, triangular, assim. Cara, que torre é essa? Vou pesquisar. E aí falei com a professora Sueli, ela não sabia. Aí pesquisei. A tua dúvida era se ela era da antiga igreja, né? Se ela já existia. Dessa igreja tinha a outra mais antiga. Porque a gente achava que era meio que uma forma simbólica de ser o antigo com o atual, sabe? Ficou eu costumo chamar, né, um fóssil, né? Tinham teorias que contavam, essa daí é da igreja antiga. Que ficou para representar. Para representar. Se tu faz tudo isso, sobe lá, tá escrito na pontinha, porque eu quero. O cara era visionário, né? A gente, cara, prazerzaço conhecer vocês mesmo. De verdade, você me despertou, que eu sou curioso chato, assim, sabe? Eu sou até meio perguntando conveniente com as pessoas, fico perguntando o que elas não querem responder. Mas me despertou a curiosidade de saber mais histórias para eu ir lá, que é meu podcast, para te desmentir e contar as verdades que ninguém quer saber, que não quer que ninguém saiba. Boa. Não tô brincando, mas de verdade, cara. Assim como tem o canal do Primo Rico, agora tem o canal do Primo Pobre, né? Exatamente. Não, o meu vai ser o Verdade Cast. Tá? Pode ser. Timbalcast. Calma, já estamos preparando o negócio aí. Hollywood. Obrigado, de verdade, assim, bem legal conhecer vocês. Conversa extremamente agradável, divertida. Os bastidores também estavam legais. A gente fala que às vezes tem que ser gravado. Assim, a gente sabe bem. Às vezes o off ali. Exatamente. Sim, obrigado também por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês hoje, numa quarta-feira. Com um dia maravilhoso. Hoje, meu Deus, né? É verdade. Que bom. Verdade. Inspirador. Até deu vontade de conhecer galerias pela cidade. Mas, assim, em todo final de conteúdo aqui, nós temos 3 perguntinhas que a gente faz para todo mundo. Como vocês são 2, vocês se decidam como vocês vão responder. Tranquilo. Se for difícil, eu jogo para Joyce. Eu não quero briga entre vocês, então vocês se resolvam. Tá bom. Tá. E, assim, enquanto a gente não estiver convencido da resposta, a gente não para de fazer pergunta. Tá bom. Certo. Beleza? Quem vai querer ir primeiro aí? Faça a pergunta, depois a gente vê. Não. Meu podcast, minhas regras. A verdade agora é minha. Começou, André. Não, eu ia falar ladies first, né? Aí quando o negócio é ruim, é o homem. Eu acho que vai ser pra ele mesmo. Vai ser pra ele que essa primeira pergunta é mais legal pra ele. Eu acho que sim. Por que você faz o que faz? Cara, é meio clichê, né? Mas é por amor. É porque eu encontrei um propósito. Eu acho que todo mundo na vida busca um propósito e a gente tem que ser muito grato quando a gente consegue encontrar esse propósito. Eu até estava falando essa semana com a Joyce assim, sobre... Eu já quis ser especialista em muitas coisas, mas essas coisas não eram o meu propósito. Eu comecei lá querendo ser especialista em cerveja artesanal. Nossa, e aí foi profundo e tal. Depois, não deu certo. Aí depois a gente começou uma patota de pôquer e eu queria ser o melhor jogador da mesa pôquer. Aí, aprofundei, fiz vi vários vídeos, várias pesquisas e tudo mais. E aí, quando eu desencanei de ser o melhor em alguma coisa, é que veio essa oportunidade, eu agarrei, abracei, e a gente acabou se tornando, de certa forma, únicos. O melhor na coisa que tu faz, dentro que tu faz o melhor. Que foi super tranquilo, sabe, esse processo. Então, a gente, né, eu posso dizer por nós dois, porque a gente conversa muito, a gente vive 24 horas mesmo, né, por dia juntos, a gente faz o que faz por amor, né? Exatamente. Te incomoda o fato de tu dizer que tu é o melhor no que tu faz? Não. Eu não acho que eu seja o melhor, eu acho que eu dou o meu melhor. É diferente, porque cabe a cada um julgar, né? Uhum. Então, eu não posso dizer, é o meu melhor conteúdo, porque talvez a câmera, eu vou ser melhor para certas coisas. Talvez a minha filmagem para um filmmaker não seja melhor.
mas talvez para uma pessoa que é leiga seja melhor que ela já viu. Sim. É o nosso melhor, né? É a o nossa nosso melhor entrega. Né? Então, Exato. é a minha melhor entrega. Eu me esmero para fazer a entrega melhor. Tanto é que muitas empresas, e hoje, graças a Deus, a gente trabalha com empresas grandes de renome, né? As pessoas acham que realmente a gente tem equipe, porque, nossa, vocês são tão planejadinhos. Eu achei que tinha uma equipe de pesquisa. Não, e até de horários, assim, né? Nossa, mas vocês têm certinho as datas que vocês podem ir, que não podem ir e tal. Não, realmente, porque a gente trabalha 24 horas, né? Tudo É organizado. muito organizado. Eu falei que eram 3 perguntas, eu fiz uma mais. Desculpa, eu sou quadrado, viraram 4 perguntas. Fechou, não tem Vamos ver, problema. qualquer coisa a gente desconta uma. Não. Meu podcast mesmo. Me diz uma coisa. Quais são as tuas referências? Minhas referências? Citar nomes. Por favor, a gente trabalha com nomes. Eu acho que o André é uma referência para mim, né? Ele me inspirou a trabalhar com produção de conteúdo, a ter iniciativa para algumas coisas que antes eu não tinha. E pensando assim, de influência, de jeito, de forma de internet, eu gosto muito. Aqui da região, eu gosto da Célia, eu acho que o jeito que ela fala é fofinho, eu acompanho bastante, né? Gosto dela. Gosto da Yasmin Castilho também, é alguém que eu acho que passa a verdade na internet também. Eu gosto muito do jeito que a Mari Krieger fala nos conteúdos dela. Ela é uma bióloga e ela faz conteúdos também falando sobre ciência para a internet. São referências que eu entendo que para a produção de conteúdo são interessantes. Eu resolvi mudar a regra. Quais são as tuas referências? Legal. Com nomes. Com nomes, né? Se não falar nomes, Sim. Não vale. eu vou entregar todas as verdades que eu sei. Sim. Não é, né, por puxa-saquismo, mas também é uma referência, por isso que a gente gosta de trabalhar junto, de viver junto, né? Então, eu sei o que eu consegui agregar na vida da Joyce, né, na visão de mundo, de vida dela, e ela agregou muito, né? Nós somos quase que opostos que nos complementamos. Então, eu consegui passar para ela uma questão mais de proatividade, de atitude que faltava nela, e ela reconhece isso, né? E ela me passou muita calma, muita serenidade, muita paciência. Eu era muito explosivo, eu era muito... Então... Isso é bem nítido de vocês dois. né? Então, vou continuar. E aí, né, eu realmente sou muito grato, assim, até porque esses dias a gente comemorou o 100K, né? E a gente fez lá uma pequena retrospectiva, né, da nossa vida. E aí é o que a gente falou, né? Só a gente sabe... Até, o que passou, né? A gente fez um story... Ela, né, gravou, eu tava chorando lá. E, cara, quase chorando agora, já li. Cara, passa um filme na cabeça e só realmente a gente e Deus sabe o que a gente passou, quantas noites, né? De domingo a domingo mesmo. E não é aquele negócio da jornada do herói para ser bonito, é porque realmente... Né, começando, é um passo necessário, né? É um passo necessário que hoje a gente olha para trás e vê que o quanto que valeu a pena, assim. Então, eu acho que, né, nós dois somos gratos a nós, né, um ao outro. E referência, assim, tirando a Joyce, eu tenho uma referência muito grande que é meu pai, eu sempre falo isso. Nomes. Valentim Martins Cantoni. E meu pai, assim, é um cara muito legal, eu sempre falo, já falei isso em outros lugares também. É um cara que não tinha muito recurso. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade e aí meu pai não tinha muito recurso e de 15 em 15 dias ele me pegava e ele me levava para andar de ônibus. Tinha o Catraca Livre aqui aos domingos. Sim. E meu pai, a única forma dele passear comigo era andando de ônibus. E eu conheci muito Blumenau, muitos bairros de Blumenau, muitas ruas de Blumenau por causa disso. Olha, já tinha lá atrás, olhando cedo. Agora, né? Eu já fiz esse tinha exercício de reflexão. A palavra convence, exemplo arrasta, né? Exatamente. Eu sempre associo, eu linko muito com aquele filme A Procura da Felicidade. Will Smith também, né, com poucos recursos financeiros, tentando batalhar lá na vida, tendo que cuidar do filho dele. Tem um momento que eles estão, se eu não me engano, numa rodoviária ou numa estação de metrô, e eles perdem aquele albergue e eles precisam dormir no banheiro da rodoviária, da estação. Ele perde boneco, que é uma das cenas mais tristes. Isso, E aí lá ele precisa, né, ficar lá naquele cubículo do banheiro lá e para dormir lá, e ele fala pro filho, né, olha, vamos ficar quietinho aqui porque tem dinossauros e se os dinossauros ouvirem você chorando ou falando e tal, eles vão vir até aqui, vão pegar a gente e tal.
E o meu pai era lúdico nesse sentido também. Então, ele transformava algo simples, mas ele não deixava isso me afetar. Eu não entendia como falta de recurso, eu entendia como realmente uma diversão. Andar de ônibus, eu contava os dias para que isso acontecesse, né? Então, o meu pai é uma grande referência, que hoje eu vejo isso do quanto me incutiu. As pessoas falam, mas tu tem só 33 anos, mas tu sabe tanta coisa parece de antes. Não, é porque eu era pequenininho e eu tenho memórias reais minhas mesmo, não porque eu vi um vídeo, não porque eu li, de uma Blumenau lá dos anos 90, por causa que meu pai me levava para esses eventos, né? E passeava, eventos públicos ali, né? E passeava. Então, eu tenho essa referência. E tenho também, como eu já citei, a minha tia, que é guia turística, né? Então, ela também, a gente sempre conversou muito sobre história e também história de Blumenau. E é uma grande referência para mim. Cara, vamos olhar para prismas, né? Talvez não era a falta de recurso que teu pai, talvez ele estava te dando o melhor recurso que ele poderia dar. Sabe? Não era falta de recurso, era tudo que tu precisava. Exatamente. É isso aí. São prismas, né? E agora a última, terceira. Tá. Terceira. Agora é a terceira. Fica a terceira. Quem é você quando você não está performando? Nossa. Eu acho que eu sou a mesma pessoa que vocês veem no dia a dia, nos stories, é a mesma coisa. A gente preza muito por mostrar a vida real. E não é a gente que fala, né? A gente recebe muito esse feedback dos nossos seguidores que encontram a gente na rua, que vêm cumprimentar. E as pessoas falam assim, que legal, vocês são as mesmas pessoas, né? Com o mesmo... Passando né? Autenticidade, né? Eu acho que hoje a gente criou mais do que seguidores, a gente formou uma verdadeira comunidade, né? A gente chama lá eles de Blumencasters, porque a gente realmente... tu tá num comércio, a gente brinca, né? Quando a gente tá paisana, né? Quando a gente tá... sem gravar algum. Sem civil, tom de civil. Sem a câmera apontada. As pessoas falam... tô bem rouco já. As pessoas falam, né? Nossa, mas vocês são realmente iguais, vocês têm a mesma comunicação, a mesma conversa, não tem aquele negócio de, tá entojado, não quer falar, sabe? Não existe estrelismo, até porque a gente nem acha que a gente, né, é conhecido assim. Não, e a gente já são conhecidos, sei. Vocês já vieram no Revoado, gente? Olha só. Já um patamar a mais, né? E a ideia sempre foi essa, assim, porque a gente acha que se a gente tivesse que ser um personagem para produzir o conteúdo, seria muito cansativo, né? Então, da forma que a gente faz é a forma que a gente é, e isso não é um peso. Isso vai ser sempre a nossa verdade, natural, o nosso jeito e natural. E até as coisas assim, tipo, em casa, assim, a gente filma a Joyce de roupão, eu de pantufa, a gente não tem vergonha. E isso também é uma outra coisa que a Joyce me ensinou. Antes eu ligava muito pro que os outros iam pensar. E a Joyce me ensinou a não ligar mais. E aí a gente realmente, né, vive a nossa vida, a gente mostra e... Que antítese é a pessoa que tinha vergonha de telas para se te ensinando a não... nunca tinha pensado nisso. É verdade. Gostei dessa reflexão. Verdade. Mas, dupla, é muito prazer ter tido vocês aqui prazer hoje. Que além de um seguidor, virei um fã e muito mais um admirador. Opa! Dos dois que chegaram comendo amendoim, tomando Coca Zero. Agradeço pelo lanche, a gente veio aqui morrendo de fome. Já chegaram trocando ideia, mostrando os vídeos da gravação de hoje de vocês, super empolgados, dá pra ver que vocês têm empolgação no que vocês fazem, então isso daí, além de tudo, me fez virar um admirador. Conto mais de vocês e tudo que eu puder fazer pra... Não que seja importante também, mas pra espalhar o que vocês fazem assim, para outras galeras, outras galeras é ótimo, né? Para o resto da galera eu vou fazer porque é muito legal mesmo. Obrigado mesmo. Então semana que... Não, desculpa, então daqui a 15 dias, nós vamos se comprometer, @ Blumencast, @ Revoadas, um podcast com a Freemult. Eu sou @Thierry Amaral, oficial. Roberta P. Reichert. E @ Blumencast. Isso aí. Segue eles lá nas todas as plataformas digitais do mundo. O que tu quiser, eles estão lá, contando história boa. Valeu! Valeu.